Isabela, quero dizer que você é ótima contando fofoca, viu? Estava aqui vendo o nosso roteiro e você floreando a fofoca, muito maravilhoso. Será porque você é ótima? Eu treino muito na minha vida, Natália. Olá, queridas pessoas, seguidoras do podcast das emoções. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Isabela. Eu sou a Natália e esse é o segundo episódio da série Casos Emocionais. Para quem está chegando agora neste podcast ou nessa temporada, o que nós estamos fazendo nessa série é contar alguns casos reais e emocionais. E se você ainda não ouviu o primeiro caso, a gente recomenda que você volte uma história, porque o caso é muito divertido e triste e interessante, não é, Bela? Seguindo Rosângela, a história da Luana Ide, que nos ajudou a olhar como a gente fica o tempo inteiro tomado por projeções. Sim, e nesse primeiro episódio nós recebemos um áudio da Luana. Só que no episódio de hoje nós recebemos um texto, Isabela, por qual motivo? Então, hoje a gente não tem áudio porque essa é uma história anônima. A gente sabe que aconteceu, mas a pessoa que contou pra gente não quis mandar um áudio contando, ela preferiu que a gente falasse com vocês. Essa daqui é uma história de ciúme, essa emoção que, como Paul Ekman diz, ele nem considera como emoção, ele considera uma trama com 3 atores, porque é uma trama que desperta muitas emoções em pessoas diferentes. Então hoje a gente vai ouvir a história que quem contou pra gente foi o Júlio, que tem 3 atores. O Júlio, a Mariana, que é um flerte do Júlio durante a faculdade, e João, o marido da Mariana. Tá curiosa, Nath? Estou muito curiosa para ver o que vai acontecer nessa história. Então vamos lá, começando a contextualizar. A história é a seguinte: Júlio e Mariana se conheceram na faculdade de Direito. Eles se tornaram muito amigos, eram da mesma turma e passavam muito tempo juntos. Sabe aquela coisa de faculdade, que você tem uma turma, que você é meio fiel àquela turma, faz tudo junto, estuda junto. E dá uma intimidade, né? Isso, passa final de semana junto, vai nos shows juntos. Então, esse era o contexto. Faculdade de Direito, primeiro semestre de faculdade de Direito, eles se tornaram muito amigos. E Mariana acabou se apaixonando por Júlio. Então, ao longo desses 4 anos da faculdade, eles viveram algumas histórias, mas eles nunca engataram um namoro. Então, isso é o que o Júlio contou pra gente, né, Isabela? Então, a faculdade acabou e Mariana foi passar um tempo fora do Brasil. E nesse momento, eles trocavam mensagens e cartas de amor e de amizade, eles ainda se acompanhavam muito na vida um do outro. Daí, quando Mariana voltou para o Brasil, quem estava fora do Brasil era Júlio. Então, rolou um desencontro. Não era pra ser, hein, Júlio? Não era para ser. Daí o tempo passou, os dois conheceram outras pessoas, se casaram, se separaram, conheceram outras pessoas de novo. Essa coisa que a vida vai seguindo e a gente vai vivendo, né, gente? Júlio contou pra gente que por uns 10 anos eles seguiram meio afastados um do outro, sem ter muito contato, só tinham notícias por amigos em comum, assim. O Júlio contou pra gente que, eu não sei se vocês já tiveram, assim, essa experiência na faculdade, mas é aquela relação que com o tempo vai se transformando, sabe? Que guarda carinho, de uma época distante que a gente viveu, independente se teve um casinho ou não, assim, a coisa toma outra proporção. Eu não sei, eu me vejo muito nesse relato do Júlio. Também, nossa, sim, eu também me vejo muito, assim, tenho várias amizades antigas e importantes de pessoas que eu não tenho tanto contato, mas fica um carinho, né? E aí, como é que continua essa história, Isabela? Então, Conta. o Júlio contou pra gente que há pouco tempo ele encontrou a Mariana no Instagram e foi muito por acaso. Sabe aquelas fotos que o pessoal posta, bem antigas, de álbum de formatura? E aí todo mundo se marca e você fala, meu Deus, tem o fulano, tal, tal. E aí ele encontrou a Mariana e ficou super feliz, que viu que ela estava super bem, deu um quentinho no coração, ele falou essa expressão, saber que ela estava super feliz e também viu que ela estava casada com o João, claro, o personagem que está faltando nessa história. E ele estava fazendo uma faxina naquela época na casa dele, achou umas cartas
e achou cartas que ele e Mariana trocaram naquela intensidade do começo da vida adulta, sabe? Sei bem, Isabela. Quem nunca fez isso, né? Nossa, quando a gente relê, a gente fala, meu Deus, o que eu achava da vida, né, nessa Aham. época? Enfim, né, gente, a modernidade, o que Júlio fez? Júlio fotografou algumas dessas cartas e enviou para Mariana pelo DM do Instagram. E eles ainda tiraram sarro, conversaram sobre, foi super divertido e leve, assim. O Júlio contou pra gente que teve um contexto aí de zero interesse, tá? Eu acredito no Júlio. Você não acredita, Isabela? Eu acho que é super possível um contexto de você estar lá vendo cartas que você trocou com um amigo há muito tempo e manda para ele e fala: Nossa, olha como a vida era muitos anos atrás. Como a vida gira, né? Aham. Sim, claro, eu também acreditei. Então vamos lá. Corta. Então, essa foi a história que a gente ouviu até aqui. E agora vamos para um segundo momento da história. Então, o Júlio tava lá, rolando o feed do Instagram, naquele momento, assim, que a gente tá meio entediado. E ele se deparou com uma foto de uma baita mesa de café da manhã, dessas de fazenda, sabe? Lindas, maravilhosas. Ele disse que na hora ele nem se ligou que era uma foto da Mariana. Ele curtiu e depois ele viu que era da Mariana. Então era uma foto que ele ia curtir de todo jeito. Não era uma foto da Mariana de biquíni. Era uma foto assim de louças lindas, pães, suco de laranja, bule de prata de café, bolo, sabe? Você não ia curtir essa foto, Natália? Eu ia super curtir essa foto. É o tipo de foto que eu nunca deixo de curtir. Se passar essa foto no meu feed, eu curto com certeza. Comida, né, Isabela? E assim, um detalhe importante dessa história é que a Mariana, ela migrou da área do direito para a área gastronômica. Hoje ela é uma banqueteira e o Júlio já sabia disso, eles já tinham conversado sobre isso, que ela nunca se dedicou ao direito e que ela se achou nessa área e tal. Então, como ele já sabia que ela trabalhava nessa área gastronômica, o Júlio fez um comentário que ele pensou que seria visto como ele viu, cheio de elogios ao trabalho maravilhoso que a Mariana faz. Então, ele comentou assim na foto do lindo café da manhã da Mariana: Mari, que lindo! Eu ia adorar esse café da manhã. E para o Júlio, esse comentário foi mesmo muito ingênuo, porque ele pensou que era um trabalho que ela estava fazendo, e ele falou uma coisa que eu mesma me identifiquei, Nath, porque eu faria isso para amigos ou amigas minhas que trabalham com tal coisa. Nossa, você arrasa, parabéns, que lindo, que vontade de comer seu bolo. Nossa, eu faço isso o tempo inteiro. Mas aí, gente, olha o que aconteceu. Mariana sempre curte ou responde os comentários de Júlio e dessa vez rolou um silêncio. Mas assim, o que Júlio contou pra gente é que ele nem percebeu que rolou um silêncio. Porque assim, né, gente? Nossa vida no Instagram, a gente curte uma foto, comenta uma foto e aqui vai viver a vida. A gente não fica esperando a pessoa responder o comentário, né? Quem fica esperando, né? Imagina isso. Então ele nem lembrou que ela não respondeu, assim. Até que uma semana depois, Júlio recebe uma notificação no Instagram dizendo que João havia respondido o comentário dele. Aí ele ficou pensando, João, quem é João? Foi ver o comentário. E o João, gente, comentou a resposta que ele tinha feito no post da Mariana. E aqui que a história fica muito interessante. Eu não sei para você, Isabela, mas eu achei essa história maravilhosa, porque cada um nessa história tá vendo a história de um jeito, aparentemente, né? A gente vai chegar lá, mas assim, não sei se vocês estão entendendo o que aconteceu aqui. Aí a resposta do João foi assim: Pois é, amigo, esse café da manhã ela faz questão de preparar em casa. Abraços. E assim, gente, detalhe: o Júlio nunca conversou com o João. E o João, acho que nem sabia da existência do Júlio até então. Então, para ele chamar ele de amigo, assim, já foi uma bela de uma cutucada pro Júlio. E aí o Júlio voltou para os comentários, claro, ele pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu fui sem noção? E ele foi reler o comentário que ele tinha escrito. E, né, aquele Mari, que lindo, eu ia adorar esse café da manhã. De um comentário tão amigável, de repente passou a ser um comentário com uma questão a mais, né? O que ele achava que era
parte de um trabalho da Mariana, que ela exerce com maestria, que ele estava elogiando, de repente virou ele elogiando a própria mesa de café da manhã que a Mari faz na casa dela e falando que queria comer daquela mesa de café da manhã. Nossa, Bela, mas sabe que assim, quando eu li essa história, eu falei, meu Deus, eu me identifiquei muito com o João. Eu não sei você, assim, eu acho que eu já senti isso algumas vezes na vida, assim, aquele momento que seu coração congela porque você inventa uma história na sua cabeça, assim, né? Nesse caso é um Instagram, mas isso acontece o tempo todo na nossa vida. Sei lá, o nosso parceiro ou parceira chega em casa contando que encontrou alguém que ele não via há muito tempo, ou que entrou num grupo novo de dança, ou que, sei lá, começando um trabalho novo, aí você começa a imaginar as mil possibilidades de relações que podem surgir daquilo. Então, assim, preciso te dizer que eu entendo muito a mente do João. Não sei você, Isabela, eu entendo muito, assim. É claro, assim, né? Imagina o João vendo, ele fuçando a vida do Júlio, falando que é isso, é um cara solteiro, que a minha mulher talvez já tenha tido algum flerte na faculdade com ele, mandando com uma intimidade dessas, né? Chamando ela de Mari, assim. Ele nem sabia que a Mariana dele já teve uma vida como Mari na faculdade de Direito. Então é realmente muito perturbador. E o ciúme é muito perturbador, né? Uhum. O que é legal é que o próprio Júlio contou pra gente isso, assim, que na hora que ele viu aquilo, ele ficou pensando, nossa, coitado, deve ter passado uma história completamente real na cabeça do João. Ele entendeu e fez um comentário super amigável para responder o João. E segundo ele, se sentiu mal por ter causado esse desconforto, assim, porque na cabeça do Júlio, ele imaginou que causou um desconforto ali para o casal, ou minimamente para o João. Assim. Daí é que a gente consegue observar como o ciúme é uma trama mesmo de 3 atores, não é? Porque é provável que o João tenha sentido ciúme. E às vezes o ciúme pode até vir disfarçado de raiva. Esther Perel fala no livro Casos e Casos, que a gente vai citar aqui mais pra frente um pouquinho mais. Porque, né, vem com essa energia de ataque, assim. Eu vou responder ele, chamar ele de amigão, falar abraços, assim, vou dar uma cutucadinha. Mas além de afetar a vida do João, o ciúme vem com outras emoções, porque o Júlio contou pra gente que se sentiu super embaraçado, assim, de estar no meio daquela situação e de ter causado talvez um desconforto para a amiga dele. E talvez, a gente não sabe a versão da Mariana, mas talvez ela tenha se sentido envergonhada de estar no meio, assim, dessa confusão, nesse relacionamento conflituoso de um ciúme em cima de algo que não existe, mas que faz sentido na cabeça do João. E aqui é importante dizer que aqui a gente só ouviu a versão do Júlio, né, Bela? Então a gente está supondo, assim como o Júlio, que houve uma sensação de ciúme, que houve algum desconforto ali entre aquele casal. Mas é super interessante, ainda que seja uma suposição baseada em alguns fatos, que a gente perceba o quanto cada um nessa história, né, nessa trama de 3 atores, viveu essa situação de um jeito diferente. Então, aparentemente, o Júlio só estava vivendo a vida e fez um comentário no Instagram de uma amiga. A Mariana só estava postando uma coisa que ela costuma fazer normalmente. Para ela é muito corriqueiro fazer um café da manhã e aí ela dividiu isso. E aí o João recebeu aquele comentário como uma ameaça, que faz muito sentido dentro do contexto da história, Isso que a né? gente nem sabe se o João acabou vendo, ou se até a Mariana comentou das cartas de amor do passado, né? Que talvez ainda tenha dado um a mais ainda para essa história. Nossa, eu fico imaginando, né, numa cena de ciúme assim, que às vezes a gente vai para lugares como esse, né? Ai, quero ver as mensagens que vocês trocaram. Se você não me mostrar as mensagens, eu não vou superar isso e tal. E aí, se ele foi ver as mensagens, a história piorou ainda mais, né, Isabela? Uhum. Que confusão, né, gente? Tem uma coisa muito interessante que a Esther Perel conta nesse livro. Ela fala, citando outros historiadores, que até 1970 o ciúme era algo intrínseco ao amor. Então, se você ama, você vai ter ciúme. E aí ela diz que o ciúme, era uma coisa que era vista como, bom, as mulheres têm e elas precisam controlar para não encher o saco dos maridos e não devem provocar ciúme em seus maridos. Então, era assim uma estrutura muito patriarcal, assim, né, dessa coisa de possessão.
E depois dos anos 70, o ciúme começou a ser visto como essa remanescência de um modelo muito antigo de casamento, que o homem que provia, a mulher ficava em casa linda, bela, recatada e do lar, né, de controle do homem e de uma submissão das mulheres. E aí olha que interessante isso, né? Porque tem essa carga tão horrorosa, o ciúme, hoje em dia, na nossa sociedade super moderninha, a gente é quase que proibido de admitir que temos ciúmes. Então a gente é proibido de falar que tem ciúme, e aí a gente também é proibido de sentir ciúme, porque se você, né, nem sabe o que está se passando, às vezes ela até conta que isso é meio visto como raiva. Não, eu não tô com ciúme, eu tô só, né, falando que isso aqui é meu. Como assim vai mandar uma mensagem dessas? E aí, quando a gente pensa nisso numa emoção, quando a gente não tem clareza dela, daí a gente não tem escolha, né? Não dá para fazer diferente. Então esse é o grande problema da gente sentir, não admitir e colocar para debaixo do tapete, não lidar com isso. A gente não se familiarizar com esse fato de que é super humano sentir ciúme, né, Bela? Não é que seja gostoso, é bem ruim de sentir. Eu já senti bastante, assim, e eu acho bem ruim de sentir. Mas é humano, a gente sente, as pessoas sentem. Então, assim, a gente não tem aqui um caminho do que deveria ser feito, né, para cada uma desses três personagens dessa trama. Mas tem uma coisa muito legal que a Esther Perel fala. Talvez a gente possa ficar com isso em mente, e acho que se a gente ficar com isso em mente já seria uma grande coisa. Ela diz assim: quando colocamos nossas esperanças em uma pessoa, nossa dependência aumenta. Isso me faz até lembrar muitas falas do Gustavo Gitti, assim, quanto mais a gente puder ampliar as nossas relações para muito além das nossas relações conjugais, assim, a nossa chance de fazer uma besteira talvez diminua também, né, Bela? O que você acha? Ah, é verdade. A nossa vida fica mais ampla. A Stepperwell também traz como uma possibilidade de lidar com o ciúme o afrouxamento das garras, que eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Quanto mais a gente tiver uma vida ampla, quanto mais a gente tiver relações que vão muito além da nossa relação conjugal, quanto mais a gente tiver uma vida ampla no sentido de que a gente tem outros interesses, outras pessoas para as quais nós oferecemos a nossa atenção e a nossa generosidade, o nosso tempo, quanto maior for esse espaço assim que a gente cria, eu acho que sentir ciúme não vai ser um problema, né? Talvez a gente vai caber sentir ciúme, mas também a gente não vai achar que isso é a coisa é a pior coisa que está acontecendo naquele A momento. gente não vai achar que a gente tem direito de controlar o outro, ou que o outro deve alguma coisa pra gente. Isso é super importante no relacionamento. Como o Gustavo às vezes também conta, né? A gente acordar e falar, nossa, a pessoa continua aqui, ela não tem obrigação nenhuma de continuar aqui. Eu acho muito bonito isso, acho que faz muito sentido na teoria, na prática acho extremamente difícil, mas acho que é uma boa a gente olhar para isso pelo menos, né? Ainda que seja muito difícil, a gente poder assim, vislumbrar que uma relação com esse nível de abertura existe, né? E aqui a gente não está falando de relação aberta, não que a gente tenha alguma coisa contra, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma abertura da vida, assim, e a relação fazer parte dessa vida que é aberta, que é imensa, que tem infinitas possibilidades e relações e interesses, Que é né? difícil demais pra gente, que foi criada vendo Disney, né? Achando que o relacionamento amoroso é que vai salvar as nossas vidas e vai nos suprir de todas as maneiras. Ah, e aliás, nosso primeiro podcast é sobre o ciúme, com a música Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Ele tá no nosso site, ele não tá no Spotify, ele sumiu do Spotify. Mas é muito legal, porque mostra como a mente criativa do ciúme fez ele tomar uma atitude completamente equivocada e, bom, muitos casos de briga de casal e muitos casos horrorosos de feminicídio são causados por ciúme, né? Então, assim, olha que perigo a gente ficar colocando esse negócio pra debaixo do tapete. Ô, Nath, eu gostaria de pedir licença e perguntar se os nossos telespectadores assistem Choque de Cultura, porque eu queria fazer recados finais! Mentira, quais são os recados finais da Bela? O recado final é quem vai dar é o Renan. Tem um filme de 2007 interessantíssimo chamado Blind.
que eu realmente recomendo pra vocês, que nos faz acessar essa sensação horrorosa que vem com o filme. Isabela, você não planejou isso? Então, nessa cena dessa mulher, que ela é cega, ela é completamente cega, ela tá deitada na cama ao lado do marido, que não é cego. E o marido digita incessantemente no computador, ele não para de digitar. E aí, então, essa mulher que é cega, ela tem uma cena de ciúme horrorosa, porque ela imagina que o marido está batendo papo com uma outra mulher, porque ele está apaixonado. E a mente dela vai longe, ela sente a dor que corrói o peito e aperta, aquela coisa horrorosa. E tudo isso é apenas com um mero barulho dele digitando no computador, porque a gente que está assistindo ao filme sabe que o marido está apenas trabalhando. Ai, Isabela, maravilhosa. Aí o Rogerinho do Engar vem e fala, então, recado final, ciúme é horroroso, parou. Não vamos sentir ciúme, todo mundo engole o ciúme. Acabou com tudo que a gente falou aqui, que a gente tentou conversar. Bom, então assim, pessoal, acho que o que nós tínhamos para falar hoje falamos, mas queremos dizer que estamos muito animadas para gravar o próximo podcast, porque temos um convidado muito especial, né, Isabela? Nosso querido Eduardo Amuri vai contar uma história maravilhosa que ele viveu. Dá uma imitadinha no Amuri aí, Isabela. Pessoal, é o seguinte... Não tem dinheiro na história, mas é o Amuri maravilhoso que topou contar essa história pra gente. E o nosso podcast agora é segunda sim, segunda não, hein? Tem regularidade agora, a gente conseguiu esse Isabela, feito. eu fico tensa quando você promete isso, porque aí a gente tem que fazer. Bom, então é isso, e, gente. Enquanto Isabela não for contratada pelo Choque de Cultura, nós seguimos tentando fazer podcasts. É isso aí. Então até o próximo. Até o próximo. Peraí que eu tô confusa. Quem que é? É Mariana, que é o Júlio que curte a foto de Mariana, né? Uhum. É uma foto que ela... É uma foto... Ele se... Nossa, Bela, eu não sou boa de contar fofoca, não. Que droga! Acho melhor você contar, tá muito difícil. Nenhum dos dois aqui tem autoridade pra falar nada. Acabou que o programa é meu aqui. Acabou.